Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 ao 16 e versículos 27 a 30. Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Louvado seja Deus. E versículo 27 a 30 diz: Respondeu Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, ele ressalta, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Pai amado, Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Esta palavra é uma palavra viva que produz vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração. Jesus é a porta para o céu, é a porta para a vida eterna. Quem aceita Jesus como seu Salvador, aceita que Ele morreu naquela cruz por causa do seu próprio pecado e ressuscitou para conceder vida eterna a quem nele crê, este será inteiramente salvo. Ao morrer, Jesus perdoa os pecados com o sangue derramado em nosso favor. Ao ressuscitar, Ele nos concede a vida eterna. Aí Jesus fala sobre o nosso inimigo. Há um terrível inimigo das nossas almas, extremamente invejoso, que faz de tudo para nos destruir. Ele nada pode contra Deus, então ele se volta contra nós, que somos os filhos de Deus. Ele é o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Esse nosso inimigo é o tentador, Ele usa da nossa natureza herdada de Adão e Eva, a natureza pecaminosa, que ainda permanece em nós, mas nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou da maldição da lei. A maldição da lei é que ninguém consegue, com seu esforço próprio, cumprir todos os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus foram dados para mostrar o quão pecadores nós somos. E Jesus veio para cumprir esses mandamentos em nosso lugar. E Ele pagou o preço do nosso pecado, morrendo e ressuscitando, vencendo a morte, para nos conceder a vida eterna. Mas o ladrão faz de tudo para que nós não venhamos a ser salvos ou para que nós venhamos a perder a salvação. Ele faz de tudo. Ele quer que sejamos destruídos com Ele eternamente no inferno, vivendo essa morte eterna, que é uma separação eterna de Deus, no horror, na angústia do inferno, junto com os demônios. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos em nós o próprio Deus, muito mais poderoso do que Ele. Então, Ele não consegue nem encostar o dedo em nós se nós não abrirmos a porta. Se vivermos uma vida em obediência a Deus, em santidade, pelo poder do Espírito Santo em nós, decidimos ser santos e o Espírito Santo em nós nos capacita a obedecer os mandamentos de Deus.
se não estivermos entregues voluntariamente ao pecado, o Satanás e seus demônios nada podem fazer contra nós. Louvado seja Deus. Mas ele tenta de tudo e não desiste nunca. Por isso precisamos vigiar, orar e nos consagrar a Deus, vivendo em obediência ao nosso Pai. Jesus veio para nos dar vida abundante. Esta vida, ela começa com a salvação da nossa alma. Nós somos espírito, alma e corpo. Estamos inteiramente perdidos. O Espírito de Deus estava em nós, conservando a nossa vida, a vida da alma e do corpo. Mas nossa alma estava afastada de Deus, vivendo o contrário do que Deus planejou para nós, em desobediência aos seus mandamentos. Uma vida egoísta, cheia de orgulho e de vaidade e de pecados terríveis. Mas quando nos arrependemos do nosso pecado, aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele nos dá a vida eterna. O nosso espírito que estava morto nasce de novo como uma nova criação de Deus, e nós nos tornamos uma nova criatura, não apenas filhos de Adão e Eva, mas passamos a ser filhos de Deus, No nosso espírito, que foi revivificado, nasceu de novo, vem o Espírito Santo morar em nós para nos fortalecer, para vivermos uma vida em obediência a Ele. Sendo dirigidos pelo nosso espírito, submetendo a nossa alma ao que pensa, sente e quer o nosso espírito, e controlando o nosso corpo pela nossa alma, que obedece ao nosso espírito. Então nós devemos viver em obediência a Deus, o nosso espírito dirigindo nossa alma, santificando nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade e nossas ações, dirigindo o corpo para fazer a vontade de Deus e não se entregando mais ao pecado. Louvado seja Deus. Então, a vida abundante que Deus nos dá começa com o mais importante, que é a vida eterna. Somos filhos de Deus, estamos ligados a Deus eternamente. Quando morrermos, iremos para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa vida abundante, ela também se manifesta aqui na terra, enquanto estamos aqui, neste corpo e com esta alma. Se vivermos em obediência a Deus, Ele derrama sobre nós bênçãos maravilhosas. Essas bênçãos começam no nosso espírito. Nosso espírito foi recriado. Somos uma nova criação de Deus. E aí o Espírito Santo, habitando em nosso espírito, produz em nós o seu fruto precioso. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Nossos pecados são perdoados. Agora, para vivermos em obediência a Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, o Espírito Santo mora em nós e nos fortalece para obedecermos a Deus. E mais do que isso, Ele vai nos transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Vai nos fazendo a cada dia mais parecidos, mais semelhantes com Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o caráter perfeito. Em Jesus, nós encontramos o fruto do Espírito em perfeição. E o Espírito Santo sai em nós para produzir em nós esse caráter que começa com amor, continua com alegria e paz. O que tem de melhor do que isso? Amor, alegria e paz. É tudo que a nossa alma anseia. Mas não para por aí. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é o caráter de Cristo perfeito, que o Espírito Santo trabalha em mim e em você para nos fazer mais parecidos com Jesus, mais santos, para que a glória de Deus extravase através de nós. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Essa luz é o nosso caráter, semelhante ao dele, que é fruto da atuação, do poder do Espírito Santo dentro de nós. Nós nos submetendo à direção do Espírito Santo, dizendo que queremos ser como Jesus, negando a nós mesmos, Ele vai produzindo em nós, devagarinho, no correr dos longos anos, o caráter de Cristo, aperfeiçoando este caráter de Cristo. Mamãe, já idosa, ficou doente e foi internada no hospital. E lá no hospital, ela tinha uma colega de quarto. Era uma senhora bem mais nova do que ela. E essa senhora ficou impactada com a luz que brilhava da mamãe. A mamãe vivia recitando salmos, fazendo orações, cantando. E essa glória que estava na mamãe
na sua bondade, na sua alegria de ser filha de Deus, alcançou aquela outra senhora no mesmo quarto onde estavam. E aquela senhora fez um lindíssimo poema sobre a mamãe. Mamãe foi luz, que alcançou aquela vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no mundo e continuamos no mundo. Deus nos salva e nos deixa aqui porque tem trabalho para nós aqui. Ele tem tarefa para nós aqui. Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Ele nos salva, podia ter nos levado para o céu diretamente. Mas o objetivo dele não é apenas salvar. É nos salvar para que sejamos instrumentos de salvação de outros. Ele nos deixa aqui no mundo para mostrarmos que Deus existe, que Deus é amor. E que esse amor maravilhoso transborde de mim e de você, como transbordou da mamãe, para alcançar as outras vidas para Jesus Cristo. As outras vidas estão em trevas, nós somos luz. A luz do perfeito amor de Deus, que é produzida em nós à medida que amamos e nos colocamos em obediência ao Santo Espírito de Deus. Que Ele possa estar santificando mais e mais a tua vida e a minha, cada vez mais profundamente, para que a glória de Deus se manifeste através de nós e o mundo creia que Deus existe e que nós somos um com Ele. Louvado seja Deus. Essa glória se manifesta através do amor e através da unidade dos filhos de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Esse amor transborda de nós, alcançando aqueles que estão nas trevas. Louvado seja Deus. Começa no Espírito. Salvação eterna e o fruto precioso do Espírito. Mas continua na nossa alma, dando-nos paz, alegria e amor, que é o fruto do Espírito, transformando a nossa forma de pensar, sentir, querer e agir, e alcança o nosso corpo. Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante. Começa no Espírito, vida eterna, santidade na alma e um corpo curado, inteiramente curado, um corpo saudável, manifestando o crente em seu espírito, em sua alma e em seu corpo. A bênção de Deus, a bênção de Deus. Jesus sofreu terrivelmente em seu corpo. Por suas feridas nós somos sarados. Então, ao ficarmos doentes, buscamos a Deus. Ele vai refinando mais e mais a nossa alma, santificando mais e mais a nossa alma e curando o nosso corpo no seu tempo. Para alguns a cura é imediata. Para muitos, a cura é progressiva. E nessa cura progressiva, a nossa fé é testada, para que nós creiamos que estamos curados, apesar dos sintomas. Porque Jesus já levou sobre si as minhas doenças e as suas doenças. Então, os sintomas são sintomas enganadores. Mesmo com sintomas, estamos curados pelas feridas de Cristo. Louvado seja Deus. Vida abundante no espírito, na alma e no corpo. Vida eterna no espírito, santificação na alma e cura no nosso corpo, saúde do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus continua dizendo que nos conhece no profundo do nosso coração. Ele nos conhece no profundo do nosso coração. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como conheço meu pai e meu pai me conhece a mim. E ele disse aos seus discípulos naquela época: eu tenho outras ovelhas. Naquela época, 2000 anos atrás, ele já falava de você e de mim. E nós somos as outras ovelhas que ele alcançou. E ele alcançou da mesma forma e colocou o seu Espírito dentro de nós, como dentro dos primeiros discípulos, e nos oferece essa vida abundância. Obedecendo a Deus, obedecendo ao Espírito Santo em santidade, esta vida abundante se manifesta em nós, para a honra e glória do nome de Deus, para a salvação de vidas e para a nossa alegria. Ele repete no versículo 27 que nós conhecemos a sua voz e que nós o seguimos. Seguir a Jesus é dizer não a nós mesmos, a velha natureza que ainda está em nós, a ela nós dizemos não. Não a nós mesmos, e sim para Cristo que vive em nós através do seu Espírito. Ele lhe disse: eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as pode arrebatar da minha mão. Meu amado, minha amada, nós temos a proteção de Deus contra o inimigo. Sigamos a Jesus, andando em santidade.
A nossa vida será abundante no espírito, na alma e no corpo. E nós brilharemos com a luz de Deus, a luz do seu fruto precioso, sendo instrumento de salvação das outras vidas. Que o Espírito Santo de Deus te santifique e transborde Jesus Cristo através de você. Que outros possam ver, através de você e de mim, pequenos cristos que glorificam ao Deus de amor. Aleluia, glória a Deus!